Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 235 da biografia de Santo Agostinho, escrita por Frei Agostino Trampé, capítulo 23. Mensagem da bondade das coisas. As atividades de juiz e de pregador não esgotaram as energias do bispo de Hipona. Restam-lhe bastante para dedicar-se a uma atividade mais vasta e mais importante, destinada ao serviço da Igreja Universal, à defesa da fé. A isso induziram-no as circunstâncias. Elevado ao sacerdócio em um momento de profundas transformações e de violentas controvérsias, acreditou ser seu dever intervir. E interveio sem pausa e sem descanso. Interveio contra os maniqueus, os donatistas, os pelagianos, os arianos, os pagãos. Não contra os homens, que respeitou e amou, mas contra os erros, que não deixou nunca em paz, onde quer que se escondessem. Nenhuma acusação contra a fé católica deixou sem resposta, nenhuma opinião errada, ou tida como tal, sem refutação. Com as palavras, com as cartas, com os livros, antes de tudo em relação aos maniqueus. Obras contra os maniqueus. A defesa da fé católica contra os maniqueus começou em projeto em Cassicíaco, antes do batismo. Na verdade, em Roma, logo depois. Continuou, então, em Tagaste, com obras dedicadas principal ou exclusivamente a refutar sua doutrina. Ordenado sacerdote, voltou a atenção, antes de tudo, a seus antigos correligionários e começou contra eles uma série de numerosas obras. Sobre isso tínhamos recordado uma: a utilidade do crer, dirigida contra o racionalismo maniqueu. Outra, que tem por título As Duas Almas, é dirigida contra outra tese fundamental do maniqueísmo, segundo a qual no homem há duas almas, uma boa e outra má, em luta entre si. A primeira é uma porção de Deus, a segunda, uma porção das trevas. Desta última procede todo o mal que o homem faz, daquela todo o bem. Por volta do mesmo tempo, precisamente em 28 e 29 de agosto de 392, teve uma disputa com um sacerdote maniqueu de nome Fortunato. Esse vivia em Hipona há muitos anos e ali havia feito muitos prosélitos. Nessa cidade gozava de fama de douto. Católicos e donatistas, desta vez unidos, pediram a Agostinho para discutir com ele sobre a verdade do maniqueísmo. Agostinho aceitou. Fortunato, que conhecia Agostinho desde quando em Cartago era seu correligionário, teria recusado com prazer, mas os seus, para não dever envergonhar-se pela recusa, constrangeram-no a aceitar. A discussão foi pública e durou 2 dias. O tema era aquele central do maniqueísmo: a origem do mal. No segundo dia, Fortunato confessou não saber que coisa responder e retirou-se com elegância.
abre aspas, não se tornou católico, mas deixou Hipona, fecha aspas. Isso diz o autor das Retratações. Possídio acrescenta, abre aspas, e a genuína fé católica penetrou nos ânimos e conquistou-os, fecha aspas. Depois de algum tempo, teve entre as mãos algumas controvérsias de Adimanto, que foi discípulo de Mani, escritas contra a lei e os profetas, com o intento de demonstrar que eram contrários ao Novo Testamento. Nós já sabemos essa questão do Novo Testamento e do Velho, né? O Velho Testamento era a história do Deus mau e o Novo Testamento a história do Deus bom, né? Agostinho respondeu citando as palavras dele e acrescentando as suas. Nasceu disso um volume. Nesse, detalhe curioso, algumas questões são respondidas 2 vezes, porque as primeiras respostas, escritas em folhas separadas, haviam sido perdidas. E quando foram encontradas, já havia ditado as segundas. A algumas questões respondeu com discursos, a outras não respondeu de modo algum. Ocupações mais urgentes fizeram-nas passar esquecidas. Enquanto isso, alcançou a consagração episcopal. Logo depois, em 397, talvez enquanto respondia às perguntas de Simpliciano, refutou a carta que os maniqueus chamam de Fundamento. Era uma carta encíclica que continha os princípios da religião maniqueia, uma espécie de catecismo. Liam-na aos adeptos para que fossem iluminados e alcançassem, observando os preceitos ali contidos, a vida gloriosa. Agostinho, que a conhecia bem, refutou o seu início, que era então a parte mais importante. Caído aquele, caía todo o resto. O fundador da seita ali se proclamava apóstolo de Cristo pela providência de... Desculpem, gente. Declarava ali, se proclamava, né, o fundador da seita, se proclamava apóstolo de Cristo pela providência de Deus Pai. Após também notas, ao longo de todo o texto, um detalhe que merece ser recordado como método de trabalho para ajudar a memória, caso desejasse refutá-la inteiramente, mas não o fez. Então, aqui, esse detalhe do modo de ler e de estudar de Santo Agostinho, que ele diz aqui, são as notas, né, que ele fazia ao longo do texto que ele estava lendo, né? Não tardou para que se pusesse a preparar uma obra mais potente. Não tinha terminado de escrever as Confissões quando empreendeu a refutação de numerosos capítulos de Fausto, bispo maniqueu. Fausto, com quem ele vai falar aqui. Tratava-se daquele Fausto, abre aspas, africano de estirpe, nativo de Mileve, de discurso suave e inteligência astuta, fecha aspas, que Agostinho havia encontrado em Cartago e que em Milão julgou superior a Ambrósio pela doçura sedutora do falar. Este, abre aspas, tinha publicado um livro contra a verdadeira fé cristã e a verdade católica. Este livro veio às nossas mãos e foi lido pelos irmãos, os quais nos pediram e, em nome da caridade pela qual somos seus servos, esconjuraram-nos responder. Fecha aspas. Isso é o próprio Agostinho contando, né? Disso resultou uma grande obra, grande opus, em 33 livros, alguns muito breves, outros
longuíssimos. O método foi o inaugurado com a refutação de Adimanto, transcrever as palavras do adversário e dar a resposta. Devemos a essa honestidade científica o ter sido conservada a obra de Fausto. Então, à medida em que você transcreve, né, e responde, você acaba conservando, né, a obra contra a qual você se insurge. Né? No mesmo tempo, escreveu livros sobre a natureza do bem, para demonstrar, mais uma vez, contra os maniqueus, que Deus é imutável por natureza, é o sumo bem, e dele procedem todas as coisas corpóreas e espirituais, as quais, enquanto existem, são boas. Logo depois escreveu outra obra. A isso o induziu certo Secundino, ouvinte maniqueu, o qual lhe escreveu de Roma, exortando-lhe amigavelmente a retornar à seita, que teria deixado por desejo de glória e por temor dos homens, e recordando-lhe que a salvação estava ligada a seu retorno. Senão, exclamava, quis punicum salvabiti. A exortação acrescentava uma defesa da própria seita e um ataque à fé católica. O bispo de Hipona, como bem se pode imaginar, respondeu logo. Respondeu com uma longa carta, a qual, faltando-lhe o título, é registrada entre as obras. É o Contra Secundino Maniqueu. No início, está também a carta deste último. Então ele transcreveu a carta e a resposta dele. Né? Agostinho considerou sua resposta o que de melhor havia escrito contra o flagelo do maniqueísmo. Expressão entre aspas. Será, de fato, uma pequena suma da doutrina católica sobre a criação a partir do nada, sobre a divindade de Cristo e a nossa adoção por graça, sobre a natureza e sobre a origem do mal, sobre o matrimônio, sobre a liberdade. O autor remete o destinatário à sua obra sobre o livre-arbítrio, abre aspas, que poderás encontrar, diz ele, em Nola, na Campanha, junto ao nobre servo de Deus, Paulino, fecha aspas. O último trabalho foi a disputa contra Félix, um dos doutores da seita, que fora a Hipona para fazer prosélitos. Esse tinha declarado em uma discussão com os católicos que estava pronto a deixar-se queimar com os livros de Mani se nesses fosse encontrada alguma coisa de má. Agostinho escreveu-lhe convidando-o a resolver em uma disputa pública a questão deixada sem resposta por Fortunato ou a abandonar Hipona. Félix esquivou-se, mas depois aceitou a primeira proposta. A disputa aconteceu na igreja, perante o povo, nos dias 7 e 12 de dezembro de 404. Os notários redigiram as atas. Ao término da segunda sessão, Félix declarou-se vencido, abandonou o maniqueísmo e fez-se católico. Então, Santo Agostinho ele é curioso, né? Essa faceta da personalidade de Santo Agostinho, né?
o debatedor, né? O defensor da igreja. Eu digo curiosa porque ele era um homem de tendências monásticas, né? A gente sabe, né? Ele queria se isolar, né? Ele queria ter uma vida tranquila, isolada, né? No entanto, ele desafiava, né, esses homens aos debates, né? Veja, ele abriu uma igreja para isso, né? Ele recebeu esse homem dentro de uma igreja para o debate, né? Debate público, né? Então ele estava muito interessado em defender a igreja publicamente, né? Essa verve, né, de combatente de Santo Agostinho, muito provavelmente foi gerado nele por uma consciência, né, da ação dele como maniqueu, né? Lembra? Ele foi prosélito dos maniqueus, né? Ele defendeu os maniqueus. Ele provavelmente converteu muitas pessoas com a sua retórica, né? Com a sua verve retórica, ao maniqueísmo. Então ele se sentia, provavelmente, muito responsável, né, em desfazer o mal que ele tinha feito antes, né? Portanto, ele desafiava as pessoas, inclusive, né, ao debate, tá certo? E nesse caso, ele fez um grande bem para a alma do Félix, né? Salvando-a, né? Porque ele se converteu ao perder o debate, né? Ele teve a humildade de se converter, né, à Igreja Católica, né? Então, essas controvérsias, né, os grandes debatedores da humanidade, né, tem essa característica, né, que Santo Agostinho tinha, né, embora tivesse um desejo enorme de viver uma vida retirada, né, mas não sabia que não podia e exercia com grande competência, né, essa função, né, de combatente, né, da fé, público, combatente público, né. Assim terminava, depois de 16 anos, o incansável trabalho em defesa da fé católica contra o movimento religioso organizado e forte, do qual ele mesmo, na juventude, tinha feito parte. Mas o que reprovava Agostinho nos maniqueus? Não certamente a aspiração à sabedoria, a aspiração que era e será sempre sua. Não o culto a Deus e as assíduas orações. Não o sentido vivo do problema do mal. Não a necessidade de purificação para libertar-se das trevas e revestir-se da luz. Não o propósito de aplicar na vida um cristianismo integral. Não a organização eclesial e a solidariedade que sentiam e mostravam entre si. Não repudiava nada disso nos maniqueus. Tudo isso eram valores positivos que tinha apreciado e apreciava ainda. A crítica voltava-se aos grandes erros metafísicos, morais, escriturísticos e metodológicos que propagavam, e às duras acusações que, não obstante, dirigiam à Igreja Católica. O dever pastoral de opor-se a essas acusações e a aqueles erros, um dever que tinha sentido e cumprido já antes como leigo, impulsionava-o agora como bispo a ilustrar uma ampla doutrina metafísica, a esclarecer a moral evangélica,
a defender a unidade da revelação cristã, a desenvolver uma sólida argumentação apologética. Muito interessante essa observação do Frei Agostinho Trapé. Agostinho, tendo sido maniqueu, tendo sido seduzido por essa heresia, ele sabia muito bem tudo o que no maniqueísmo o atraiu em primeiro lugar. Né? Primeiro, vocês lembram que foi onde ele encontrou, na sua busca pela sabedoria, o nome de Cristo. Né? Certo? Onde ele não encontrava o nome de Cristo, ele não entrava, né? Ou ele não dava tanta atenção assim. Mas nos maniqueus ele encontrou, né, o nome de Cristo. Então, lá ele encontrou também uma organização eclesial. Ele encontrou homens que rezavam, né, homens que cultuavam a Deus, um Deus meio esquisito, mas cultuavam a Deus, né? Homens preocupados com a pureza, né? Então, tudo isso ele sabia que era bom. Ele identificava isso como uma coisa boa, né? E o problema do maniqueísmo é um problema muito acima, né? Que é o problema metafísico, né? E coisa interessante, essa coisa do maniqueísmo, sabe? Uma coisa persistente na alma humana. Vocês vejam que como é que ele aparece, né? Em todos os lugares, né? Ou nos lugares menos suspeitos, né? Eu estava assistindo recentemente uma apresentação, não um debate, mas uma apresentação de um grande intelectual, ainda vivo, acho que ainda vivo, não deve ter morrido ainda, de um grande intelectual americano, que ele ficou muito famoso porque ele escreveu vários livros onde ele faz uma crítica muito forte às pretensões da ciência moderna. Ele é um agnóstico, ele é um ateu, embora muito preparado na área científica, né? Um grande matemático, trabalhou com física, trabalhou em várias universidades americanas. Ele chama David Berlinski, né? Eu já falei em algum momento para vocês sobre esse indivíduo, mas esse David Berlinski, ele escreveu vários livros em que ele se volta para a comunidade a que ele pertence. E faz muitas críticas. Ele tem formação em filosofia, enfim. E faz várias críticas a essa comunidade, né? No sentido de que essa comunidade, embora os membros dela se arvorem como homens que têm uma mensagem contra as religiões do mundo, né? Embora isso ocorra, e ele se arvora contra essas personagens da ciência que fazem isso,
ele faz uma análise da ciência que é a seguinte: olha, a ciência não tem nenhuma condição de criticar nenhuma das religiões do mundo. Né? Um dos livros, ele escreveu vários livros, um dos livros que ele escreveu chama A Ilusão do Demônio, né? The Devil's Delusion, mais ou menos em resposta, como se fosse uma resposta a um livro do Richard Dawkins, que ele intitulou A Ilusão de Deus, né? The God's Delusion. E nesse livro ele debate com esse pessoal e mostra que a ciência não tem nada a oferecer ao crédulo, ao homem religioso, né? Não tem nada a oferecer nem no sentido positivo nem no negativo, né? Pois bem, esse é o cara, essa é a figura, né? Do David Berlinski. Se vocês procurarem por aí, vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa figura controversa. Então eu disse que ele não toma nenhuma ele não é religioso, né? Ele é ateu, ele é judeu, ele se diz judeu secular, né? Então mas numa dessas palestras que ele deu sobre esse livro, até A Ilusão do Demônio, alguém se dirige a ele, e é isso que é importante, alguém se dirige a ele. Depois, na sessão de perguntas, ele faz então a conferência dele, depois tem uma sessão de perguntas. E tem um jovem lá, muito bravo com ele, talvez um jovem universitário, né? Porque ele é um grande crítico da teoria da evolução, né, de Darwin. Escreveu um livro sobre Darwin, etc, etc. E nesse livro tem um ou dois capítulos sobre Darwin também. Então esse jovem, né, depois de fazer várias perguntas um pouco iradas contra ele, no tema sobre Deus, sobre a existência de Deus, vocês imaginam que o debate estava num nível muito mais baixo do que esse debate que Santo Agostinho estava tendo com os maniqueus, né? Porque tanto os maniqueus quanto Santo Agostinho acreditavam em Deus, né? Então ele vira pro David Berlinski e diz o seguinte: olha, Deus claramente não existe, certo? Deus claramente não existe. Sim. Sim, Giovana. Que para mim, eu não estou conseguindo acompanhar. Eu só vou sair e voltar de novo. Tá bom. Então, esse rapaz diz para ele o seguinte. E aí ele fala assim: mas como não existe Deus? Como é que você sabe disso? Etc, etc. E aí ele vira pro David Berlinski e fala assim: bom, é fácil saber, ou é fácil ver que Deus não existe, porque existe o mal no mundo. Então veja bem, essa resposta, ou a resposta em termos de pergunta para o David Berlinski, é um negócio tão antigo, tá certo? E aparece hoje no debate com um grande homem, um grande intelectual moderno, num ambiente universitário, né? É claro que ele não estava dentro de uma universidade, mas ele estava num ambiente de intelectuais provenientes da universidade, ele mesmo um intelectual proveniente da universidade, e um rapaz novo, né, apresenta ao David Berlinski essa mesma questão antiquíssima, que é da origem do mal. Ele diz: Deus não pode existir porque existe o mal no mundo. Né? Então veja, esse problema do mal, embora se fale que ele é muito bem resolvido dentro da igreja, muito pelas mãos de Santo Agostinho e de outros, né? Esse problema atormenta o homem desde sempre, né?
não é um problema, digamos assim, elementar. Ele é um problema que em toda geração ele retorna, né? E como nós vivemos uma fase hoje em que a igreja se retraiu, em que a igreja perdeu muita importância no mundo, né? Essa interpretação do problema do mal, ela se torna doentia no mundo moderno, né? Se torna doentia, né? E é um dos argumentos, digamos assim, mais idiotas, né, que esses pretensos ateus modernos jogam na nossa cara, né, sobre a existência de Deus. Quer dizer, sobre a inexistência de Deus, né? Como se fosse possível, inclusive, provar que Deus não existisse, né? Então, esse problema que Santo Agostinho está tratando aqui é um problema atualíssimo, né? A luta contra os maniqueus é um problema atualíssimo. Agora também contra os ateus, né? Porque esse argumento é tão pueril que dá preguiça, né? Depois de 2000 anos, sei lá, 1600 anos, nós retornarmos a ele. Mas é um problema que aflige a humanidade desde sempre, né? O problema do mal. O problema da origem do mal, né? Tá certo? Então, esse capítulo é grande, eu vou parar aqui no meio dele, na página 240, porque ele vai agora classificar as obras, né, de Santo Agostinho, que ele escreveu como pastor, né, em vários temas. O primeiro foi pontos maniqueus, depois ele vai falar de vários outros temas, aqui fazer uma análise temática das obras do grande pastor, né? Tá certo? Então estou aqui na página 240 do livro. Aí agora eu queria ouvir, se houver, as observações e comentários dos senhores. Professor. Sim. O maniqueísmo ele é muito atual porque ele é muito utilizado pelas ideologias, né? Principalmente para jogar dividir uma sociedade, jogar um grupo contra o outro, naquele conflito marxista de classes. Bem usado para isso. Então, o ambiente quanto mais for entranhado de ideologia, mais maniqueísmo a gente consegue descobrir. Às vezes, uma coisa que um dos primeiros impactos que eu tive quando eu cheguei lá nos Estados Unidos no final dos anos 80 foi perceber o tanto que eles eram, muito mais maniqueístas que nós, por exemplo, éramos naquela época. Eu costumo dizer que hoje nós somos o que eles eram naquela época. Mas era extremamente maniqueísta, eles tinham aquelas crenças de olha, as coisas não estão dando certo porque nós que somos os bons, tem ali um grupinho ali que são os maus, tem o Saddam Hussein, tem os russos, tem os cubanos, tem, sei lá, qualquer coisa. Sempre tinha alguma coisa. Gente, eu falava coisas assim, gente, vocês não sabem ver sem um inimigo, não? Tá sempre correndo atrás de alguém que é responsável pelos males que causam vocês deviam estar preocupados, na verdade, em outras coisas. Quer dizer, mesmo eu, uma pessoa ainda na adolescência, tinha noção do que aquele negócio ali estava bem errado, porque não dava jeito, você atacava o inimigo, daqui a pouco atacava outro, ficava correndo atrás de inimigo a vida inteira, quando na verdade estava um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então, quanto mais entranhado de ideologia, quanto mais doutrinado, né, por essas ideologias, mais maniqueísmo a gente encontra. Porque é uma coisa que você não vê muito, aquele ambiente assim mais entre pessoas de tendência mais realmente conservadora, né? Lembrando uma moça aqui que fala que conservadorismo no Brasil é o que é erradeira mesmo. Mas quem já conheceu gente assim mais raiz, eles não são tão influenciados disso, não se movem tanto por isso. Mas aí, se eu quiser... Os rednecks, né? Os rednecks americanos não são... São menos, eles têm muita semelhança com os nossos caipiras raízes. Isso, mesmo. roceiro.
né? Eles não têm essa coisa do tipo que é uma raça diferente da minha. Eles têm lá os ódios, preferências deles lá causados por, né? Mas eles não têm tanto isso quanto, por exemplo, até o habitante urbano. O habitante urbano é uma coisa que a gente chega lá, por exemplo, eu não sei se ainda é assim, mas a impressão que dá é que todo mundo odeia todo mundo. Então, eu vivi na cidade que tinha os bairros, assim, as regiões que tinham mais comunidades, né? Tudo meio gueto, né? Os poloneses, os ucranianos odiavam os russos, os árabes odiavam os judeus e tudo vice-versa, né? Os italianos eram tidos como mafiosos, os colombianos eram bandidos, né? Assim, na verdade, havia gente boa no meio de todos esses ambientes, como também havia gente ruim, né? Mas eles simplesmente pegavam a lei de aumento, põe num detalhe, o detalhe aumentava tanto que ele se tornava o todo e o todo se tornava apenas um detalhe. Então, esse maniqueísmo se via muito lá. E eu não sei se era alguma coisa ideológica, relativamente recente, vamos dizer assim, de um século anterior até aquele momento, ou se é parte da cultura protestante. É parte. Né? Então a gente via isso muito, e aqui no Brasil esse maniqueísmo está crescendo demais, liberais versus conservadores, feministas versus taxistas, fascistas, etc. Né? E vai por aí fora. Bom, agora é com o senhor, se você quiser colocar alguma coisa, porque eu já falei abobrinha demais. Obrigado. Esse traço é muito interessante, né? Do maniqueísmo enquanto espalhado na sociedade e estando por trás de movimentos sociais e políticos, né? Então, quando você identifica num grupo, né, a origem de todo o mal, isso é maniqueísmo por quê? Porque você está personificando e solidificando o mal. Né? Qual que a resposta, a grande pergunta do maniqueísta é qual é a origem do mal? Certo? E aí, politicamente, essa resposta pode ser a origem do mal são os poloneses, ou são os ucranianos, ou são os russos, ou são, enfim. Né? Isso é um aspecto da política de todos os países, mas principalmente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles se consideram o dono do mundo. E, portanto, como donos do mundo, eles têm, então, a prerrogativa de identificar onde está o mal, né? E de lutar contra ele. Né? Os Estados Unidos, sempre em todas as guerras, eles se arvoraram como o bem contra o mal. Né? Então, quando uma pessoa começa a ver, né? Começa a enxergar uma comunidade, um país, uma região como sendo a origem do mal, ele está personificando o mal, não é? E ele está desconhecendo toda a complexidade da ação humana no mundo. Né? No fundo, o que ele está esquecendo é que, metafisicamente, ele está esquecendo do pecado original. Né? Ele não tem a capacidade a sutileza de entendimento de, primeiro, entender o mal e, segundo, identificar o mal, a ação do mal dentro de si mesmo. Né? Ou seja, ele começa a identificar ele como o bem e aquele a quem ele está se dirigindo para lutar, o mal. Né? Bom, isso falando do ponto de vista geral, mas tem outros aspectos, né, Márcio? A gente sabe o quanto que a indústria militar está por trás desse tipo de movimento, né? Porque ela quer fazer guerra, porque ela quer ganhar dinheiro. Né? No fundo, o aspecto econômico disso é muito mais monstruoso, né, do que tudo. Ela fomenta esse tipo de ideia no caso de
desses movimentos sociais, né? Principalmente ligados aos Estados Unidos, né? Mas o problema do mal aliás, curiosamente, né? Curiosamente, o próprio David Berlinski, ele, embora não seja católico, nem judeu ortodoxo, nem nada, ele identifica o problema do mal com o pecado original. Ele fala sempre do pecado original nas palestras dele. Nas palestras sobre ciência, né? É curioso isso, né? Mas é isso que eu tinha para dizer a respeito das suas observações, Márcio. Professor, como sempre, o ódio é o combustível para mover as massas, né? E aí me lembrou uma frase atribuída a Santo Agostinho, que é o seguinte: odeie o pecado, mas não o pecador. Ou seja, na verdade, o maniqueísmo, muitas vezes, ele esquece o pecado e parte para cima do pecador, né? E como o rosto do mal, ou seja, demoniza uma pessoa. Na verdade, como diz São Paulo, né? Nós devemos combater são as potestades aí, do mal, né? Os espíritos do mal, inclusive aquilo que nos influencia mal, né? E que é muita coisa que nos afeta. Toda a cultura do cancelamento, Márcio, é baseada no maniqueísmo. Exatamente. Por isso que o aquele cara é mau, nós temos que ficar livre dele. Ele é mau completamente. Neutralizar, acabar com a pessoa, né? Neutralizar é um termo genérico e bonitinho para falar, acabar com a pessoa, né? Mas é exatamente isso. Por isso que às vezes eu dou um toque, outro dia eu dei um toque à pessoa da catequese: vocês têm que escolher, ou vocês são maniqueístas ou são católicos, né? Pois é, não, e veja bem, como é que é o Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho, ele não odiava Félix, ele debateu com ele contra as ideias dele. E o converteu. É uma coisa impressionante, né? Porque se ele odiasse o Félix, ele não teria menor interesse em convertê-lo, né? Ele estava debatendo a ideia errada dele, né? E às vezes a gente se perde nisso, viu, Márcio? Nós mesmos nos perdemos nisso. Nas discussões, né? Hoje todo mundo é debatedor, né? Mesmo aqueles que não têm a menor capacidade de debater, sai debatendo, né? Porque hoje é essa cultura nossa, né? De debate, né? Nós não temos a menor condição de debater, não temos o menor conhecimento dos fundamentos do debate e aceitamos debate em todos os lugares enfim, como se a gente entrasse num ringue, né? De boxe. Vamos dar murro lá, independente do que seja nosso objetivo, ou o objetivo do nosso opositor, enfim, né? Mas diga. Desculpa, não, pode continuar. Não, pode ir. Bom, não, era só dizer isso, que as pessoas estão se debatendo igual gente em convulsão, né? Dando chutes em busca de todo lugar, não importa como, e tentando acertar as pessoas, não os argumentos delas. Então, sim, porque dá trabalho, né, Márcio? Dá trabalho você estudar para entender os argumentos do seu opositor e contra-argumentar de forma a ser positivo, não só para quem está assistindo o debate, mas também para o seu opositor, né? Enfim. Mas a Giovana ia falar alguma coisa num determinado momento, depois ela saiu, depois ela entrou. Quer falar alguma coisa, Giovana? Não sei se ela tá. Acho que ela tá aqui, mas não tá. Opa! Professor, perdão, meu celular tá conexão aqui tá. Não precisa acrescentar mais. Tá falhando mesmo, viu? Já deu alguns erros práticos aí. Tá ótimo, então. Eu achei que você ia acrescentar alguma coisa do David Berlinski. Então, mais alguma observação? Então,
Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus e amanhã nós voltaremos aqui à página 240 da biografia de Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Aleixo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.